Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Me chamo Poliana Oliveira, sou artista visual e toda semana eu coloco publicações aqui para inspirar vocês. Vocês que são do meio artístico, vocês que não são do meio artístico, mas de alguma forma se identifica com a fala que eu falo aqui, leva para a sua vida para trazer algum tipo de incentivo para que você possa sair do espaço que você está hoje e ir para o espaço que você deseja, que está dentro de você. Então seja bem-vindo. Hoje irei fazer algo muito gostoso, coisa que eu adoro fazer, que é pintar. Já falei vários vídeos aqui, então hoje vamos pintar. E antes de começar a pintura, eu vou dar algumas sugestões para vocês, coisas que eu faço no meu mundo artístico, né? Como é que eu faço para fazer os projetos artísticos? Então hoje eu vou pintar como seria um projeto de início, né? Como é o processo, onde eu pego uma imagem, eu pego alguma informação, transformo essa informação para o papel, transfiro, né? Transfiro essa informação para o papel e depois disso eu coloco cores. E todo esse movimento, quando é para projeto, já vem toda a informação das cores que será colocado na parede, na tela, no tecido, em qualquer lugar onde vai ser colocado esse projeto. Então, primeiro eu sempre inicio trazendo todas essas informações que eu acabo fazendo, toda a captação de estudos, interagindo com o que o cliente quer, e depois eu coloco toda essa informação no papel. Eu uso papel de sulfite, as tintas também são tintas que eu uso para pintar parede, então eu uso tinta de PVC. Todos esses materiais eu vou colocar na hora que eu estiver pintando para vocês verem mais ou menos como é que eu faço. Então hoje eu vou fazer como se eu estivesse fazendo um projeto artístico para um cliente. Vocês vão ver todo o passo a passo, espero que vocês gostem. Prontinho, já coloquei a folha aqui de sulfite na posição para que vocês possam ver e acompanhar todo o movimento da construção do projeto. Lembrando que a minha especialidade é pintura em parede, mas eu acabo fazendo também outros trabalhos porque os clientes eles desejam e eu tenho que realizar os desejos deles. Então vamos pintar tela, vamos pintar tecido, vamos fazer reformas de formas gerais em madeiras, né? Eu também faço reformas em móveis. E aí a criatividade aflora cada vez mais. Antes de começar a fazer as pinceladas, eu vou mostrar para vocês alguns projetos, justamente para vocês entenderem como é que funciona esse movimento aqui comigo. Aqui são alguns projetos que eu já coloquei em parede. Esse projeto aqui foi um projeto que teve vários desafios. Um deles foi a construção. O modelo e o desejo do cliente era nessa textura. Então, quando eu fiz o projeto, eu fiz com textura, que é uma massa, e depois eu trabalhei a tinta em cima para ele entender como é que funcionaria essa pintura na parede. Quando eu projetei esse projeto, eu entendi que se eu colocasse na parede a textura, ele ia ficar muito grosseiro, ia ficar muito pesado para o ambiente. Esse ambiente é uma sala de jantar, então não ia ficar tão aconchegante como ficou se eu tivesse colocado a massa. Então eu tive de passar para a cliente essa informação. Olha, eu posso pintar do jeito que você deseja, porém eu tenho que passar para você essas informações que com a massa a parede vai ficar muito pesada. Então ela optou em seguir as minhas orientações e o trabalho ficou um sucesso na parede. Deixa eu passar aqui para outros. Esse aqui foi um projeto que eu fiz na escadaria. Então os projetos é nesse sentido. Se é flor, eu vou fazer algumas flores. Aqui foram 3 tipos de flores. Essa flor é a flor de magnólia, a inspiração. E aí eu fiz 3 flores porque foram essa composição que eu coloquei na parede. Então, existe também, um detalhe que acaba também passando despercebido por vocês, por qualquer pessoa que queiram trabalhar com
esse trabalho artístico em parede. É importante entender a parede. A parede, ela fala. Então, quando ela fala, ela vai estar dando para vocês informações. Então, eu não posso chegar e simplesmente colocar de forma chapada a pintura. E eu tenho que trabalhar organicamente. Então, como é que eu trabalho organicamente? Entendendo a forma da flor e vou acrescentando galhos, folhagens, vou acrescentando também outro tipo de elemento para que no final do projeto pintado na parede, toda essa textura e todo esse movimento com a tinta cria um cenário. Então, eu acabo trabalhando muito com isso. Depois eu posso colocar para vocês aqui fotos. Eu vou verificar se eu consigo colocar aqui fotos como material de apoio para que vocês possam entender o que eu estou falando. Porque o projeto no papel, ele é muito limitado. Quando você coloca na parede, ele acaba expandindo. Então, fica outro movimento. Esse projeto aqui é o projeto que vocês me acompanham quando eu faço vídeo. Foi assim que eu fiz o projeto. Então, o projeto foi feito dessa forma. Eu coloquei, quando é colocado na parede, ele acaba expandindo, porque a parede, ela acaba tendo toda essa vontade de expansão. E a tinta eu acabo deixando essa expansão tomar conta mesmo do movimento artístico. E aqui é um ponto muito interessante. Vocês que pintam, que eu vou falar para o pintor, a pessoa que queira fazer essa pintura na parede. Vocês vão errar. E é no erro que vocês vão entender como é que é o processo. Não é uma coisa certa, eu vou pintar e já tá pronto. Não, vocês vão ter as suas limitações e vocês vão entendendo. Cada parede tem a sua textura, cada parede tem o seu modo de função ali. Quando você vai colocar a tinta, ela acaba não tendo a mesma acomodação como tem aqui. Então, tem uma diferença do projeto para a parede, mas a diferença é mínima, é realmente a diferença na expansão. Então, aqui é uma coisa pequena, quando você vê na parede, ele expande. Esse aqui também é um projeto que eu fiz para o meu espaço de pintura. Esse projeto eu fiz, não ficou dessas cores, porque quando eu fui colocar na parede a cor ficou totalmente diferente, então ela ficou mais rosa, não ficou vermelhada assim, mas também deu um outro movimento. Aí vocês falam, nossa, é muito forte. Não é. E vocês têm que também, com o tempo, se vocês já fazem pintura em parede, vocês também têm que ter um pouco de ousadia, mas uma ousadia com segurança. Então, isso só acontece se vocês treinarem bastante, tá? Lembrando que aqui eu já faço a pintura já há bastante tempo, então, assim, são experiências que eu vou passar para vocês, justamente para vocês entenderem que é simples, mas ao mesmo tempo exige totalmente cuidado, dedicação e treinamento. Esse também foi um projeto que me trouxe assim um desafio enorme, porque o cliente ele desejou fazer esse rosto em duas laterais de portas. Então eu tive de fazer em duplicidade essa pintura, e quando eu fiz essa duplicidade foi um desafio, porque eu tinha que fazer igual, idêntico, e aí eu não usei recursos tecnológicos, eu fui realmente fazendo, desenhei novamente o rosto do outro lado e ficou um espelho, né? Ficou muito lindo esse projeto. São projetos que eu acabo tendo muito orgulho. E eu acredito que vocês que pintam também, quando vocês vão fazer esse movimento, vocês têm muito orgulho. É um desejo assim dentro de vocês de expandir todo esse movimento artístico para o mundo afora. E às vezes a gente fica limitado, porque existe também aquele espaço onde, como é que eu faço para produzir todo esse movimento artístico? Quem é o cliente? E eu falo para vocês, existe cliente, ele só tá esperando por você. Então você precisa se expandir, treinar, ficar pronto para quando o cliente estiver pronto para te encontrar, ele vai encontrar você. E esse aqui é o último. Esse aqui eu fiz como um projeto, irei pintar uma parede com orquídea. Só que quando eu fiz esse projeto, não foi para fazer uma pintura em parede. Porém,
eu dei de presente para uma cliente, uma amiga minha. Coloquei moldura, porque é uma pintura, né? É em uma folha de sulfite, mas fica muito assim, lindo a olhar. Aí eu coloquei, emoldurei e dei de presente. E aí o que ela fez? Poliana, eu quero mais duas. Eu quero colocar um trio na parede. Então eu tive de fazer mais duas pinturas idênticas, assim, praticamente idêntica, para a cliente ficar satisfeita com o que ela desejava. Então, eu acredito que a pintura, ela é feita para alguém que tem um desejo que não é realizado, e você está pronto para realizar esse desejo para esse cliente. Vamos começar agora a pintura. Eu vou aproveitar que eu estou em processo de fazer um projeto e vou fazer esse alinhamento. Então aqui eu vou fazer um desenho, hoje eu vou riscar para fazer esse movimento do projeto, e vocês vão acompanhar todo esse passo a passo, o risco, a pintura e a finalização. Eu estou trabalhando em um projeto que irei fazer uma folhagem, são várias folhagens, então vai ser várias folhagens diferentes, e nessas folhagens vai ter flor. E aí eu tô fazendo uma pesquisa sobre a flor que eu vou colocar. O tom das flores tem que ser tom de lilás. Então eu vou aproveitar a oportunidade aqui com vocês e vou fazer o risco. E a pintura. Vai ter momentos que eu vou fazer vou acelerar o vídeo para que vocês possam acompanhar de forma harmoniosa a finalização. Lembrando que quem não tem habilidade em risco, em desenho, vocês podem fazer um curso de desenho, vocês podem treinar bastante. Tudo é treino, gente, tudo é treino. Isso aqui é uma folha deitada, eu vou fazer o acabamento dela quando eu estiver pintando. A pintura é a mesma coisa, é treino. Eu posso ir para uma aula de pintura, aprender a pintar, e depois eu vou para a minha vida artística, né, de vocês, fazendo o que tem que ser feito, colocando em prática todo esse treino, porque a pintura nada mais é do que você pintar e sentir ali que está bom a pintura. É você que vai falar que está bom. Eu vejo muitos artistas também com dificuldade de compreender a sua própria pintura. Se alguém chega na sua pintura e fala, nossa, que bonito, aceita, porque está bonito. Às vezes a gente vai para um espaço de perfeccionismo, eu sei o que é isso, tá? No meu movimento, eu tenho um padrão de perfeccionismo, eu preciso ver a pintura organizada. Mas é uma organização que fica bonita quando você finaliza a pintura. E é você que vai fazer esse movimento de
verificação sempre é você. A visão do outro é uma visão sem técnica, é uma visão que só de observação e já vai encher os olhos dela, porque a pessoa não pinta, ela não sabe qual é o processo, e tudo que você oferece para o seu cliente ele vai achar bonito. Se ele não acha, esse não é o seu cliente. Sempre tem um cliente para a sua pintura. Não esqueça disso. Aqui é uma folhagem que ela fica num... Eu não sei o nome dessa planta. Depois eu posso até deixar aqui a foto que eu tirei. Andando pelas ruas, eu sempre vejo plantas nas calçadas das casas com flores. E essa flor me chamou muita atenção. É uma flor simples, de mato, mas estava na calçada. Muito linda, é um arbusto com folhagens compridas. E no meio nasce essa flor. São várias florzinhas, folhinha pequena, mas com um tom diferente. O tom dessa flor na natureza é um goiaba. E eu vou pintar ela com tom de lilás porque faz parte do projeto. Então aqui eu vou fazer umas folhagens longe. Para vocês que não conhecem a minha história, eu pinto desde pequena. Sempre pintei. Sempre desenhei. Só que não profissionalmente. Eu não sabia que esse era o meu lugar no mundo, no sentido profissional. E agora vamos para a parte da pintura. Eu pinto com essa tinta de PVC da Acrylex. Já fiz teste com outras tintas, mas eu não gostei. Gosto dessa. E aí vocês vão também fazer testes. Tinta de PVC para sulfite, adere bastante. Já fiz teste com tinta de tecido, não gostei muito. Pincéis para fazer esse trabalho simples, é um trabalho que exige um pouco mais de cuidado. Eu gosto de trabalhar com pincéis menores, com cerdas macias, e depende do trabalho. Na parede já é pincéis maiores, mas todos com cerdas moles, tá vendo? Esse projeto é um projeto para a cliente olhar, ter uma noção do que eu vou fazer na parede. Então, geralmente é assim que eu faço. Os projetos são assim, pintados dessa forma, com risco, pintado com as cores. E aí, quando a cliente liberar o orçamento, a pintura na parede já é outro processo, muito maior. Então, hoje eu tô passando para vocês aqui o passo a passo que eu faço para o meu trabalho. As tintas que eu vou usar também, posso deixar na descrição as cores que eu vou utilizar para vocês terem noção. Se vocês quiserem fazer teste na casa de vocês, não precisa ser essa tinta específica, vocês podem treinar com guache. Nunca pintei com guache, mas aí vocês, no movimento de vocês podem verificar qual tinta que pode ser feito para treinar. Aqui é um treino, gente. Vocês podem treinar na casa de vocês com esse material. Foi de sulfite, um risco e tinta. Ai, quero me tornar profissional. Ou já sou profissional. E vocês vão ver o que vocês podem fazer para trazer mais profissionalismo para a sua rotina profissional.
Quanto mais você ofereça para o seu cliente, mais retorno você tem. A minha pintura não é uma pintura realista, é uma pintura simples, mas que eu gosto de trabalhar com textura. E quanto mais você treina nessa prática de estar pintando, fazendo pesquisa, verificando qual é o seu espaço artístico que você se sente confortável. Por exemplo, eu gosto de muito pintura da natureza. Me identifico muito. Quando eu vou pintar algum tipo de trabalho que o cliente deseja, por exemplo, casa, eu sinto dificuldade. Então, tenho que treinar casas, fazer pesquisa, faço vários treinamentos com a pintura para quando eu for fazer o trabalho específico, eu consigo entregar o que o cliente deseja. Então, você no seu espaço, você que vai verificar o que você se sente mais confortável de atuar. E aí você vai treinar. E esse treinamento é justamente para você ter mais confiança nas pinceladas. Aqui não tem muito segredo. Tem a parte que é uma parte mais escura, outra mais clara. Aí vocês vão... É um olhar crítico. Se você observar a natureza, você vai ver que tem uma diferença, uma tonalidade diferente quando a folha está uma embaixo da outra. Tem que ter essa distinção, essa separação, senão fica tudo por igual. Como é que você faz isso? Treinando, sempre treinamento. Você pode treinar em casa, ou você pode pagar alguém para ensinar você. E aí você vai ficar bom nisso. Aqui toda semana eu vou pintar alguma coisa. Se vocês quiserem deixar sugestões para pintura, próxima semana eu vou pintar uma tela aqui com vocês. Uma tela pequena. E aí eu pinto alguma coisa. E assim vai ser esse movimento aqui. Uma pintura diferente. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema, vocês podem sugerir. Coloca como mensagem. Valores, como faz para precificar o seu produto. A arte é uma coisa muito individual. Valores, tá? O preço é você que vai cobrar. E aí você vai ver o que para você é confortável cobrar. Sempre assim. Ai, fulano de tal cobra X. Ou você acaba tendo uma noção de preço a partir de outro artista. Mas eu acredito que nessa parte é um pouquinho pessoal. Porque é você que vai se sentir. Quem pinta é você. A pintura é sua. Só você vai pintar. Outro artista não vai pintar como você. Por isso que o valor é um valor individual. O que você se sente confortável. Eu tenho amigas que trabalham com o mundo manual de artesanato, né? E esse mundo que a gente trabalha aqui é um mundo artesanal. É um trabalho feito manualmente. Ele não é feito em escala. Por mais que eu for fazer outro trabalho desse, a pintura vai ser diferente. Eu vou usar as mesmas cores, a mesma forma de trabalhar, mas a pincelada vai ser diferente, porque cada pintura você vai estar de uma forma diferente, o seu sentir vai estar de uma forma diferente. Isso vai interferir quando você for carregar na tinta, entende? Então é um trabalho artesanal. Eu tenho amigas que trabalham fazem peças de uma amiga hoje. Tenho várias, mas essa me chama a atenção. Ela faz trabalhos lindos com
bordado. Ela faz quadros. Tá vendo essa parte? Eu não tô pintando um pincel? Ela faz isso bordando. E ela, quando termina o bordado, fica a coisa mais linda do mundo. E ela fala, Poliana, eu não sei cobrar. Eu tenho dificuldade porque não tem preço esse trabalho que eu fiz. E, gente, tem preço. Tudo tem preço, tá? Só você colocar o preço. Não tem jeito. O preço quem dá é você. O preço vai ser feito para você se sentir confortável. Porque na minha percepção, uma pintura é um filho. Você está fazendo um filho. Essa pintura aqui é um filho. E é um filho que vai ser adotado pelo seu cliente. Porque ele adorou o seu filho. E ele quer o seu filho para morar com ele. É assim a minha ideia. E aí você vai cobrar um preço que você vai se sentir confortável. E vai sentir isso. Pô, esse preço tá bom, vou cobrar isso. E sinto feliz porque tenho pessoas que gostam do que eu faço. Isso mexe também muito com as crenças limitantes. Como vocês cresceram, né? A nossa jornada é uma jornada que viemos com toda essa expansão de ser quem devemos ser. Mas os nossos pais foram educados e experimentaram situações que eles não se sentiram confortáveis. Então eles passam para os filhos que não é legal seguir sonhos, não é legal seguir isso, porque eles não conseguiram, e tá tudo certo. Mas não foi porque os nossos pais, os parentes, alguém não conseguiu, que você não vai conseguir. Cada um com a sua experiência, cada um com a sua jornada, com a sua perseverança, com a sua fé de acreditar que no final você vai conseguir. Então aqui mexe muito, valores mexe muito com crenças. Crenças de não ser merecedor de ter esse valor sendo pago. Eu vejo muitos artistas que falam, as pessoas não pagam. Pagam. Tem pessoas que pagam e não é o cliente que hoje está com você. Tem um cliente especialmente esperando por você. Então, só não pode desistir. É um persistir diariamente. E aqui eu vou colocando as folhagens e eu tenho que fazer a separação. Eu vou parar aqui, e no sentido de falar com vocês, vou acelerar o vídeo para que vocês não percam muito tempo. Eu acredito que vocês já perceberam como é que vai ser todo o movimento de folhagem através dessas 3 folhas que eu pintei. Vou continuar aqui, vou acelerar, vocês vão ver como é que eu vou pintar, mas sem falar, somente o vídeo sendo acelerado. Aí eu paro no trecho que eu vou ir para a parte da flor, porque senão vai ficar muito extenso. Minha intenção aqui não é deixar um vídeo extenso, mas é você entender como é esse espaço de pintura. É simples. Pintura para mim é uma coisa simples. Tenho dificuldade? Eu vou treinar. Vou treinar todos os dias e vou ficar bom naquilo. Então o convite de vocês, observando essa pintura, é nesse sentido. Vocês vê uma coisa que é simples e pode ser treinada. Prontinho, agora vamos para a parte final desse projeto. Vocês viram a aceleração das folhagens. Lembrando que eu não faço, a minha pintura não é uma pintura realista, a minha pintura é uma pintura de percepção. Eu observo a natureza e passo essa informação para o papel, que é o projeto que eu estou fazendo, de acordo com a minha percepção. Coloco cores que para mim faz sentido, porque aqui quem está no processo criativo sou eu, né? E aí vocês, como artista, vocês têm que ter esse apropriar do que é você como artista, porque você tem a sua essência, você tem a sua identidade,
a sua identidade, né, a sua digital artística, e essa digital ela vai se aprimorando, ela vai crescendo com o decorrer do seu universo. Hoje você faz uma pintura assado, e se você continuar crescendo nesse lugar, daqui a 10 anos a pintura que você fez, né, 10 anos atrás já não faz sentido mais para você. Então esse universo de se tornar artista e viver desse universo é nesse sentido. Você crescer pintando, aperfeiçoando, criando pinceladas cada vez mais pura, limpa. E esse é o movimento individual. Hoje tem artistas que são fantásticos, fazem trabalhos maravilhosos, mas eu não posso me comparar com ele, porque a experiência dele é totalmente diferente da minha. Eu estou iniciando hoje, né? Vamos dizer assim, para vocês entenderem onde vocês estão hoje na pintura. Então hoje vocês estão em um espaço que, se você continuar nesse movimento, é lógico que você vai ser bem sucedido nas suas pinceladas e vai se tornar um expert nesse assunto. Mas para isso você precisa ir para a sua jornada e crescer junto na sua jornada. Então, voltando aqui, essa é a minha pincelada hoje, em 2026. Em 2036, se eu continuar pintando até lá, provavelmente a pincelada vai ser outra, o movimento vai ser outro, vai ficar muito próximo da natureza, nessa perfeição que existe da natureza na transformação, quando você faz a captação e transfere essa informação para um papel, para uma tela. Com o tempo vai ficando cada vez mais lapidado. Então, se você hoje pinta e não se sente, né, ai, a minha pintura falta tanto para ficar boa, é só treinar. Treinar, treinar, treinar e ir para a sua jornada. E com certeza, lá na frente, as suas pinceladas vão ser mais limpas, mais puras. Então, não desista. É o que eu falo sempre para todos: não desista, continua. A perfeição só vai chegar para quem insistir todos os dias em trilhar a sua jornada. E é uma jornada individual. Não existe comparação. Se a gente for fazer comparação, a gente fica deprimida. Não pode. A gente tem que entender e respeitar mesmo o processo individual de cada pessoa. Então agora eu vou começar as folhas, a flor, né? Depois eu vou deixar a descrição todas as tonalidades que eu utilizei. Então, o meu via aqui é para falar para vocês, encorajar vocês a ser vocês mesmos. Vocês no universo de vocês, trilhando a sua jornada. A gente nunca vai fazer comparação. A gente vai... O que podemos fazer é se inspirar. Ah, um artista X faz assado. Poxa, que coisa mais linda. Vou treinar para também pintar dessa forma. Entende? É uma inspiração, não uma comparação. Eu tenho certeza que tem pessoas que vão assistir esse vídeo e pintam muito, muito mais, né, nítido, mais perfeito do que eu, vamos dizer assim, mais próximo da natureza. E tá tudo certo, porque provavelmente você tem essa qualidade, ou você já treina há bastante tempo, né, ensaia, faz esse movimento de pintura há muito tempo, então a sua pincelada está mais limpa, mais pura. E eu não posso fazer comparação. Eu sempre vou falar, eu não sou ninguém nesse universo artístico, mas eu sou uma pessoa que eu tenho a minha jornada, estou trilhando e convido todos a caminhar também, porque existe espaço para todo mundo. Existe um cliente para cada um artista. Não só cliente, existe clientes, são vários. E vocês notam que não tem muita técnica, é mesmo colocar, introduzir a tinta e verificar, né, como está se comportando essa pincelada. Eu posso colocar mais claridade,
Eu posso colocar mais um tom mais escuro, porque é no final da pintura que você vai ter uma noção de como está a pintura. O início da pintura a gente não vê muita coisa, a gente vê vários borrões sendo construídos e vamos fazendo todo o acabamento com pincel, não é isso? A gente só não pode desistir, até que no processo de colocar a tinta e fazer o movimento com o pincel tem que ter também uma persistência. E se errou, é tão bom voltar e repetir a pincelada, esperar secar a tinta e continuar pintando. E depois vocês me falam o que vocês acharam dessa pintura. Convido vocês a me seguirem lá no Insta. No Insta é uma outra mídia onde eu acabo colocando coisas diferentes daqui. Às vezes eu coloco coisas daqui lá também. Então, eu acho que o Insta é mais para o dia a dia, todos os dias. Todo dia eu coloco alguma coisa, uma foto. Estou andando na rua, vejo uma folhagem, eu vou tiro. Às vezes comento alguma coisa em algum trabalho que eu estou fazendo. Então lá eu sempre estou colocando alguma coisa no Stories e alguma coisa estou falando, me comunicando. Por que eu estou colocando esse tom de lilás? Porque, como eu falei no início, eu estou trabalhando em um projeto e vai ser folhagens e vou colocar flor, que são flores de campo mesmo, não tem nada muito específico, são flor bem simples, mas que fazendo a junção com a folhagem elas faz uma combinação muito perfeita. É a minha percepção. E agora estou fazendo o acabamento final. Espero que vocês tenham gostado da pintura de hoje. Aceito sugestão para vocês, por vocês, que vocês querem ver aqui eu expressando, né? Porque a arte é uma expressão, é uma interpretação. Quanto mais você treina, essa interpretação ela vai ser mais limpa possível. Então, o meu caminhar é nesse sentido. Pintar, pintar, pintar. E deixar essas minhas pinceladas, essa minha pintura cada vez mais limpa. Limpa no sentido de ficar mais próximo possível da natureza. É isso. Semana que vem vamos fazer uma pintura em tela. Uma tela pequena. E aí eu vou verificar o que eu pinto. Ainda estou pensando o que eu vou pintar. Então hoje o vídeo está pronto. Essa pintura aqui nesse papel, é um papel de sulfite. Vocês verem que quando eu coloco a tinta, eles sobe um pouco, né? Mas depois que seca, fica normal. Não tem problema nenhum. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo.